por cima, os dois trocam socos no chão, martelo Volk vai acabar fim de luta! Pra explosão da Austrália! Tem que respeitar o senhor Alexander Volkanovski, 39 anos, apenas uma derrota nessa categoria, apenas para a Ilia Topuria, restante passou por cima de todos e provavelmente também do brasileiro pela segunda vez. Elia não deu para Diego Lopes na luta principal do UFC 325 em Sydney, na Austrália. Alexander Volkanovski venceu por decisão unânime. Dois juízes marcaram 49-46, um marcou 48-47. O cinturão continua na Austrália. Não deu para Diego Lopes. O que faltou para o brasileiro? E você concorda com o resultado? Me fala da luta. Concordo com o resultado, Cezão. Não achei. Achei um pouco estranho as pontuações. Teve um dos jurados que chegou a marcar 50-45. Eu não vi esse domínio todo do Volkanovski, mas ainda assim vi vitória do australiano. É um lutador mais técnico que o Diego, verdade seja dita essa. O Diego é um cara agressivo, um cara que tem poder de nocaute, que traz muito perigo. Na luta de hoje, o Volkanovski se arriscou bastante ao tentar ir para o chão com o Diego Lopes. Não é à toa que teve as costas dominadas em 2 rounds, em 2 momentos ele teve as costas dominadas. Nos últimos segundos de luta, ele sofreu bastante para sair de uma Kimura, sair de um armlock. Então, foi uma luta bem equilibrada. Só que, de fato, a movimentação, o estilo, as fintas do Volkanovski foram demais para o jogo do Diego, que infelizmente não conseguiu superar o adversário e acabou levando a pior na maior parte das trocas de golpes entre eles. O pessoal comentou muito no chat que faltou um pouquinho mais de agressividade do Diego Lopes. Esperou demais, talvez, nos primeiros rounds. Você acha que realmente isso aconteceu, meu caro Elia? Um cara que tenta ser desafiante, ainda mais lutando contra o Volkanovski, precisa ir para cima, precisa correr mais risco? Olha, eu até acredito, eu cheguei para comentar essa luta acreditando que a gente veria um Diego Lopes mais agressivo, e até acho que ele tentou fazer isso. Agora, depois de 10 rounds disputados com o Alexander Volkanovski, se o Diego Lopes não foi tão agressivo assim, eu acredito que é puro mérito do australiano. A movimentação, as fintas, a inteligência, o QI de luta do australiano foi demais para o brasileiro. Tanto que num dos momentos de maior agressividade do Diego Lopes foi justamente quando ele levou o contragolpe que balançou o joelho dele. Então, assim, inclusive que foi o golpe mais duro que ele levou na noite inteira. Então, acredito que foi mais mérito do Volkanovski em se movimentar, em se defender e entrar e sair do raio de ação do brasileiro nos momentos certos, do que de fato uma certa apatia do Diego. Fazendo um paralelo da primeira luta para essa segunda, qual foi a grande diferença para que esse resultado permanecesse o mesmo na primeira luta, Elia? Olha, em alguns momentos, a principal diferença dessa segunda luta para a primeira luta é que a gente teve um Volkanovski se arriscando muito mais na luta agarrada. Inclusive, ele correu vários riscos por conta dessa escolha, por decidir de livre e espontânea vontade trocar força no clinch e colocar para baixo o Diego. Inclusive, ele foi derrubado num momento que foi justamente quando ele teve as costas dominadas no quinto round. Então, assim, passou um perrengue muito grande o Volkanovski. Na parte da luta em pé, a gente viu mais chutes do Diego. O Diego chutou bastante a linha de cintura, chegou inclusive a machucar o pé num desses chutes, porque acabou acertando o cotovelo do Alexander Volkanovski, mas em geral acabou sendo a luta um tanto semelhante com a primeira, principalmente quando eles estavam trocando golpes na curta distância no boxe. Os socos, né, as trocas de socos acabaram favorecendo o Volkanovski, que conseguiu, no meio dessas trocas mais francas, levar melhor, esquivar dos golpes do Diego e conectar com mais precisão os seus socos. Falando do futuro, o Volkanovski falou que o Evloev é o próximo. Tem jogo para destronar o Volka? É difícil a gente falar cravar que se tem jogo ou não, mas eu sinceramente não acho que casa muito bem esse jogo pro Evloev, não. O Evloev é um cara que em pé não tem a mesma movimentação, não tem a mesma habilidade, não tem a mesma contundência que o Volkanovski tem. Não é tão experiente quanto o Volkanovski, ele não dividiu o octógono com lutadores do mesmo nível que o Volkanovski lutou, e por mais que ele seja um especialista na luta agarrada,
o Volkanovski já mostrou em várias ocasiões a qualidade de defesa de quedas dele. O Islam Makhachev, que é bem maior, mais pesado, mais forte que o Evloev, passou muito perrengue, teve muita dificuldade para conseguir derrubar o Volkanovski, que sequer conseguiu de fato colocar o australiano de costas no chão para dominar. Então, imaginando que esse combate fosse oficializado, para mim o Volkanovski seria favorito. E o futuro do Diego Lopes? Continua na categoria, sobe, desce? O que vem a seguir para o nosso franjinha? Olha, eu gostaria de ver o Diego Lopes lutando com o Yair Rodrigues. Eu acho que é uma luta que faz total sentido. Seria uma luta entre um mexicano e um outro atleta que é muito identificado com o México. São dois caras que têm uma rivalidade muito grande, uma rivalidade muito intensa, e para mim faria total sentido. São dois caras muito agressivos, com estilos que contrastam bastante. De um lado a gente tem o Diego Lopes, que é muito agressivo e que tem um pé, que tem um jiu-jitsu de altíssimo nível. Do outro, a gente tem um mestre do taekwondo, um cara que chuta muito bem, com a variedade de movimentação e de chute impressionante. Então, para mim, seria a próxima luta que eu gostaria de ver do Diego Lopes. E a gente tem um superchat aqui do Kleber Fernandes, né, que mandou R$2 pra gente, e fala: Diego conquistou Dona porque fazia lutas excelentes, né? E de fato seria essa luta. E Diego Lopes, apesar de 2 derrotas pro Volca, mantém o hype? Eu acredito, Cezão, que a situação do Diego Lopes já não é mais de hype, ele é uma realidade dessa categoria. Ele é reconhecidamente um dos melhores pesos-pena do mundo. E, infelizmente, o jogo dele não casa muito bem com o jogo do Volkanovski. O Volkanovski conseguiu superá-lo, e por ter feito o 2-0, é pouquíssimo provável que ele consiga a trilogia, porque de fato não foram lutas controversas, não foram lutas polêmicas. No entanto, é sempre importante lembrar: o Diego é um cara jovem, o Volkanovski é bem experiente, já são 37 anos, é difícil a gente vislumbrar um Volkanovski ainda por mais 2 ou 3 anos competindo, muito pouco provável. E o Diego Lopes, sendo um cara jovem, guerreiro, que sempre faz lutas boas, possivelmente terá a oportunidade de lutar pelo cinturão de novo, caso o cinturão esteja em outras mãos. E você, gosta do Diego Lopes? Acha que ele continuará fazendo lutas excitantes? Quem você colocaria para ser o próximo lutador a dançar com ele no octógono? E Evloev, tem chance de ser campeão? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você não perder absolutamente nada.